Então, iniciamos a gravação. Então, estamos dando início hoje ao nosso encontro 5 no dia 28 de janeiro. Esse é o nosso último encontro síncrono. No próximo encontro síncrono, dia 4, já vai estar disponibilizada a prova para vocês. Então, será a nossa prova. Aí eu quero lembrá-los que os exercícios, as atividades estarão abertas até semana que vem, no dia da prova. Não vai ter prorrogação. Então, no dia 4 de fevereiro, é o dia que fecha os exercícios e também é o dia da nossa prova. Tá? Eu abro ela de manhã e encerro após o almoço. E lembrando, é uma tentativa só para cada questão. As frequências são computadas pela realização das atividades. Então, dificilmente quem fez as atividades não vai ter frequência e nem nota, né? Então, quem fez atividade já está com nota e está com frequência. Lembrando, as notas da atividade correspondem a 70% da média e a avaliação 30%. Né? Então, aqueles que, por algum motivo, deixaram de fazer atividades anteriores e estão com problemas de faltas, tem que se atentar a isso, porque bomba por falta, né? E bomba quando não alcança o mínimo de 4, né? É bom os alunos se atentarem a isso aí. A oportunidade está aberta ainda. Ainda está nas mãos de vocês. Vou compartilhar nossa tela aqui para já começar a resolução dos exercícios do reino Monera. Lembrando, o reino Monera é o reino constituído por organismos procariotos, né? E aí nós temos as bactérias e as arqueobactérias. Hoje eu já vou disponibilizar para vocês fungos e os protistas, que são as algas e os protozoários. Então vocês vão ter aí até quinta-feira que vem para fazer a resolução de exercícios. Questão 1. As bactérias apresentam como mecanismos para a promoção da mistura de genes entre indivíduos diferentes. Então, o que seria isso aqui? Ó? Promoção da mistura de genes entre indivíduos diferentes. Variabilidade, tá, gente? Então, resumindo, aqui poderia ser assim: as bactérias apresentam como mecanismos para variabilidade gênica o processo de recombinação genética. Este processo pode ocorrer de 3 formas, sendo uma delas através de da formação de uma pile entre as duas células. E aí, então, você tem 2 células, uma doadora que vai pegar um pile sexual conectando, né? Vamos pegar aqui. Conjugação. A gente mostrar aqui a imagem da conjugação bacteriana. Então, conjugação bacteriana. Aqui, ó. São 2 bactérias, uma tem um plasmídio, a outra não tem, então seria um doador, outro receptor. Estabelece um pile, né? Essa daqui, vamos pegar essa aqui também. A doadora tem um pile. Esse pile sexual que vai ser reconhecido pela receptora vai transferir a informação genética dessa bactéria contida no plasmídio para essa aqui. Ó. Então, o plasmídio vai ser copiado e a cópia vai ser transferida para aqui um novo receptor. Né? E assim que o receptor adquire o plasmídio, ele acabou de receber mais informações genéticas do que ele tinha inicialmente, e agora ele também se torna um doador. Né? Então, está explicando aqui como que ocorre o processo de conjugação envolvendo a pile. Essa forma de recombinação é conhecida como, ou seja, acabei de mostrar para vocês, é conjugação bacteriana. Existem outras formas, né? A transdução e a transformação. Então, são
Conjugação, transdução e transformação são os meios que a bactéria tem para aumentar sua variabilidade. A transdução envolve um vírus e a transformação é quando a bactéria ela internaliza fragmentos de ácidos nucleicos que estão no meio e, ao invés de digeri-los, incorpora no seu próprio, então aumentando sua variabilidade. O reino Monera é composto dos seres mais abundantes no planeta, ou seja, tem muito mais bactéria e arquibactéria do que todos os outros tipos de organismos, né? É isso que está querendo dizer aqui. Também conhecido como micro-organismos, pois todos são unicelulares e microscópicos. Apresentam também ausência de carioteca, sendo, portanto, classificados como procariotos. Os grupos que compõem o reino Monera são fungos e bactérias? Não, né? Fungos, reino fungo. Algas e bactérias? Não. Algas, reino protista, bactérias, reino Monera. Levedos, a mesma coisa, é fungos, né? Protozoários e bactérias. Protozoários, reino protista e bactéria. Arqueia e bactéria, exatamente. Então, aqui estão os grupos que compõem o reino Monera. Vamos para a questão 3. A utilização de micro-organismos na limpeza de áreas ambientais contaminadas por poluentes é uma estratégia simples, menos onerosa, além de causar menos impacto ao meio ambiente. Então, em alguns locais contaminados, como por exemplo a água que teve derramamento de petróleo, pode-se utilizar micro-organismos para fazer a limpeza desse ambiente, né? É uma estratégia relativamente simples. E aí a pergunta é o quê? Esse tipo de ação feita com o uso de bactérias é conhecida como o quê? Né? Tem um nome para isso. É conhecido como antibiótico? Não, né? Antibióticos são os químicos, as drogas utilizadas para matar as bactérias. Biorremediação? Correto. Tá? É justamente usando um organismo vivo, que é o bio, no caso das bactérias, para fazer a remediação, né? Para fazer a limpeza de áreas contaminadas. Deixa eu ver aqui, eu não estou olhando o chat, deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Não. Vamos voltar lá. Se não tem pergunta, eu vou seguindo, tá, gente? Em que alternativa, as duas características são comuns a todos os indivíduos do reino Monera. Então, vamos lembrar quem são os indivíduos do reino Monera. São organismos procariotos. Organismos procariotos, a célula não é compartimentalizada. A célula tem uma membrana plasmática, tem um citoplasma e tudo está disperso no citoplasma. Então, cromossomo circular, ribossomos, né? Está tudo lá no interior dessa única, esse único ambiente que tem a célula procariótica. Então, vamos ver aqui nas opções quais que englobam essas características comuns a todos os procariotos, né? Ausência de carioteca? Correto. Aí está certo. Capacidade de síntese proteica? Está certo também. Tá? Todo organismo vivo tem a capacidade de fazer a síntese proteica, porque tem metabolismo, né? Tem metabolismo próprio. Então, no caso aqui, todos os indivíduos do reino Monera, eles não possuem carioteca, que é um envoltório nuclear, mas possuem capacidade, sim, de fazer síntese proteica, né? Vamos ver o resto. Ausência de núcleo e presença de clorofila. Não, né? Então, ausência de núcleo tudo bem, mas presença de clorofila não. Nós temos, nem todos os organismos procariotos são fotossintetizantes, muito pelo contrário, a minoria, né? Estão só cianobactérias que têm essa capacidade. Incapacidade de síntese proteica. Toda célula tem capacidade de síntese proteica, né? Ausência de membrana plasmática. Não, toda célula tem membrana plasmática. Presença de só um tipo de ácido nucleico e ausência de clorofila. Não, né? Aqui, ó. As bactérias, de forma geral, a grande maioria, não possuem mesmo clorofila, aí está certo. Mas presença de só um tipo de ácido nucleico? Não, todos os organismos vivos, celulares, né? Eles possuem a informação na molécula de DNA, e aí o DNA é transcrito em RNA, o RNA
é traduzido em proteína, mas aí nesse processo envolve o RNA ribossomal e também envolve o RNA transportador, né? Então você tem o RNA mensageiro, transportador, ribossoma, então existem vários tipos de ácidos nucleicos envolvidos neste processo. O reino Monera é um dos 5 reinos propostos por Whittaker, no qual se encontram todos os organismos. Então, os organismos que pertencem ao reino Monera são organismos unicelulares. Tá? O que mais? Só que assim, só existe unicelulares no reino Monera? Não. Nós temos os fungos unicelulares filamentosos, temos algas unicelulares filamentosas, os protozoários são unicelulares. Então, essa não é uma característica que vai englobar todos os organismos do reino Monera. Isso aqui não é um diferencial. Então, vamos para a segunda. Fotossintetizantes? Não, né? Porque nós temos organismos que são heterotróficos, a grande maioria, mas também temos as cianobactérias, né? Que são organismos fotossintetizantes. Então, essa não é uma característica que explica por que todos os bactérias e eubactérias estão aqui no grupo do reino Monera, porque não é a característica exclusiva deles, né? Heterotróficos, ou seja, que se alimentam de matéria orgânica, de moléculas que já estão aí no meio, né? Ou seja, eles não sintetizam a sua própria molécula energética. É uma característica que pode explicar o agrupamento de todos os organismos do reino Monera? Também não é. Autotróficos, é a mesma coisa. Também não é. Então, aqui está dizendo que todos os organismos do reino Monera têm a habilidade de produzir a sua molécula orgânica a partir de energia química ou energia da luz, né? Não é isso. Então, nós temos lá alguns representantes que têm essa característica, mas não é isso que vai agrupar todos eles, porque tem aqueles que não têm essa característica. E essa é uma característica que está em diferentes reinos. Essa mesma coisa, em diferentes reinos. Procariontes, aqui sim, né? Então, lá no reino Monera, os organismos, aí, bactérias e arqueobactérias, todas elas são procariontes, né? Então, vamos pegar aqui. No reino Monera, os organismos. Então, aqui nós temos as bactérias e as arqueobactérias, e todos os organismos que aqui estão são organismos procariotos. E aqui nós temos os eucariotos. Então, uma característica que reúne todos os organismos do reino Monera, no caso as eubactérias e as arqueias, é o fato deles todos serem procariotos. Questão 6. Durante o exame de uma criança enferma, o médico explica aos pais que o paciente tem uma doença causada por um organismo unicelular. Então, tem uma criança doente lá, o médico já identificou o que é e fala, olha, trata-se de um organismo de uma única célula, procarionte, e que pode ser combatido com o uso do remédio chamado de antibiótico. Então, a infecção que está causando essa doença no menino é causada por um organismo de que tipo? Por um vírus? Não, né? Nós estamos falando aqui de um organismo unicelular. Vírus não é formado por célula. Por protista é organismo. Então, tem os protozoários formados por uma única célula. Só que eles são eucariotos. Aqui é procarioto, então não pode ser. Animal multicelular. Reino Monera. Então, reino Monera, quem que está lá? Os organismos unicelulares, até aí tudo bem. Procariotos, também está tudo bem. E como é que chama os remédios que a gente utiliza para combater a bactéria? Antibiótico. Então, está aqui, ó. Reino Monera. Vamos seguindo. Questão 7. As bactérias são classificadas de acordo com a sua forma. Elas podem apresentar forma esférica,
de bastonete, de vírgula, entre outros. As bactérias de forma esféricas e de bastonete são chamadas de... As de forma esférica são chamadas de cocos, né? E as de bastonete, bacilos. Então, cocos e bacilos. Alternativa D. Certas bactérias apresentam uma cobertura externamente à parede celular, formada por polissacarídeos e proteínas, conhecida por cápsula bacteriana. Algumas espécies de linhagem capsuladas, como por exemplo as bactérias Streptococcus pneumoniae, causam pneumonia, enquanto outras bactérias que são de linhagens não capsuladas são incapazes de causar a doença. Então, olha aqui que eu estou falando, que as bactérias que são capsuladas, ou seja, que possuem a cápsula, vão causar a doença. Enquanto aquelas que não possuem cápsula, elas não causam doença. Então, a cápsula está tornando a bactéria mais virulenta, relacionando ela à doença, né? Então, vamos ver aqui, ó. Isso se deve porque a cápsula permite que o micro-organismo tenha uma reprodução sexuada mais eficiente? Não, né? Tem uma melhor movimentação da célula dentro do organismo humano? Também não. Destrua substâncias tóxicas como antibióticos através de genes presentes na cápsula? Também não. Então, o que ela dificulta? Dificulta o combate do organismo, pelo organismo. Então, assim, ela permite que essa bactéria com a cápsula não seja eliminada pelos glóbulos brancos. Então, nosso sistema de defesa consegue combater as não capsuladas, por isso que não causa doença, mas quando elas possuem cápsula, fica mais difícil. Aí, elas sobrevivem e se manifestam, causando a doença. Questão 9. Antibiogramas são exames de diagnóstico que conseguem testar a sensibilidade da bactéria causadora da infecção em um indivíduo. E, consequentemente, o antibiótico mais indicado para o seu tratamento. Então, o que nós estamos vendo aqui? Ó? Um antibiograma. Então, quem está com uma infecção, uma dor na garganta, já tomou alguns remédios que não está resolvendo, o que vão fazer? Vão pegar uma cultura dessa bactéria da garganta da pessoa e vão fazer esse exame aqui, ó, esse antibiograma. Vão espalhar a bactéria numa placa de cultura, né? Tem comida de bactéria aqui, e vão colocar aqui, ó, tá vendo esses branquinhos aqui, ó? Esse branquinho aqui nada mais é do que uma plaquinha contendo, são os discos de papéis mesmo, né? São discos de papéis contendo um antibiótico. Então, cada aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem um antibiótico diferente. E aí, como é que a gente vai saber se esse antibiótico funciona ou não? Então, a gente vai pôr esse antibiótico, esse papelzinho, esse disquinho com antibiótico, coloca para crescer a bactéria. Depois vai olhar o crescimento, como é que foi. Onde a bactéria cresce em volta do antibiótico, quer dizer que o que está aqui não está fazendo diferença nenhuma para ela. Onde ela não cresce, quer dizer que o antibiótico está sendo eficiente, está combatendo a bactéria. Né? Então, se a gente olhar aqui no 1, combateu a bactéria? Não. Se olhar aqui no 4, combateu? Não. Se a gente olha aqui no 2, no 3, no 5 e no 6, combateu? Combateu. Mas olha só, vamos ver qual combateu mais. 3 ou 2? Qual que tem o maior efeito? O 2, né? Olha aqui o tamanho do halo. E aqui, o 5 ou 6? O 6, né? Olha o tamanho do halo. Então, quando a gente olha aqui esse antibiograma, quais são os antibióticos mais recomendados para essa infecção? 2, 6, né? Então, de acordo com os resultados mostrados no antibiograma, os antibióticos mais indicados para o tratamento dessa rinite são o 2 e o 6 aqui. As bactérias são seres unicelulares, procariotos, que têm formas de vida do tipo isolada ou em agrupamentos variados dos tipos coloniais.
Então, as bactérias podem ficar sozinhas ou elas podem formar colônias, né? Embora esses seres celulares sejam considerados pelo senso comum como micróbios perigosos, há muitas espécies importantes para o equilíbrio dinâmico dos seres vivos e destes com o meio ambiente. Assim sendo, muitos estudos e pesquisas são desenvolvidos na área de microbiologia para melhor conhecer a maquinaria biológica das bactérias. Cite a citologia bacteriana. Não, perdão, sobre a citologia bacteriana, é correto afirmar que escolha uma opção. Os pneumococos, bactérias causadoras de pneumonia, são espécies de bactérias que possuem formas de bastonetes. Tá certo ou tá errado isso? Se ele é forma de coco, ele é forma esférica. Ele não é forma de bastonete, ele não é um bacillus. O capsídeo bacteriano, também conhecido como membrana celular, é constituído por substância química exclusiva das bactérias, conhecida como mureína. O capsídeo, essa palavra capsídeo, a gente utiliza para vírus, né? Proteína. Mas vamos seguir aí. Também conhecido como membrana celular. Não, a membrana celular, gente, é a membrana celular formada por uma bicamada de fosfolipídios e proteínas, comum a todas as células. É constituído exclusiva das bactérias. As bactérias, elas possuem por fora, né, revestindo a membrana plasmática, uma parede celular. Essa parede celular, ela é composta por peptídeo-glicanos, também chamado por mureína, né? Mas são proteínas e açúcares que são produzidos pela célula bacteriana, secretados para fora, e lá vai formar essa parede. Mas a membrana continua ali, e o nome disso é parede, não capsídeo. Então, essa aqui está errada. A moléculas de DNA extracromossômica, que costumam conter genes para resistência a antibióticos, são denominados de plasmídio. Ficaram na dúvida? Vamos ler o seguinte, então. Externamente à membrana plasmática existe uma parede celular ou membrana esquelética, de composição química específica das bactérias, o ácido glicol. Então, aqui está errado pela composição. Então, vamos voltar aqui na C. Está falando que o genoma bacteriano, ele pode possuir a molécula do cromossomo bacteriano circular, mas também pode ter uma molécula de DNA adicional que é chamada de plasmídios. Aqui. Então, tem o genoma, ou cromossomo bacteriano, e umas moléculas de ácido nucleico de DNA adicional, que são chamadas de plasmídio. Essas moléculas aqui, extracromossômicas, elas têm informações adicionais. Se tirar os plasmídios da célula, ela consegue fazer tudo que ela precisa para sobreviver. O metabolismo dela, crescer, se alimentar, não muda. Só que essas moléculas aqui, elas conferem alguns poderes a mais para as bactérias, como a capacidade de sintetizar substâncias que sem o plasmídio ela não conseguiria, resistência a antibiótico, né? Pode produzir proteínas que vão matar outras bactérias que não possuem plasmídio, biocina. Então, vamos conferir vantagens à bactéria aqui. Só que são moléculas de DNA extracromossomal, chamado de plasmídios. Então, alternativa D. Onze. Isso aqui vocês já viram em microbiologia, né? Então, vamos aqui. Ó. O crescimento das bactérias é um somatório dos processos metabólicos progressivos, que normalmente conduz à produção de duas células filhas a partir de uma bactéria. Então, aqui está falando que a bactéria se divide por, que são binárias, cis-paridade, onde uma célula se divide em duas se divide em quatro se divide em 8 e assim vai. Né? Vamos olhar a curva de crescimento da bactéria aqui. Ó. Quando a gente coloca a bactéria para crescer em um meio diferente daquele que ela se encontra,
ela vai ter uma fase de adaptação a esse meio. Então, que a gente chama de fase lag. Então, nessa fase 1 aqui, não está havendo um aumento do número de células. Olha aqui, ó, aqui, essa linha do gráfico é justamente o número de células bacterianas. E aqui, o tempo. Então, ó, conforme vai passando o tempo com essa bactéria que foi colocada em um meio de cultura, ela vai ter um primeiro momento onde não há o aumento do número de células, que a gente chama de fase lag. Depois, quando ela já se acostumou, já está legal ali no lugar, ela começa a se dividir. Aí, esse momento que ela começa a se dividir, freneticamente, ou seja, que tem uma curva de crescimento acentuada, a gente chama de fase log, que é quando a bactéria está mais saudável. Então, aqui é o momento que ela está mais saudável, se dividindo, está tudo de boa na lagoa. Vai chegar um momento que as substâncias produzidas pelas próprias bactérias vai começar a faltar espaço, faltar alimento, vai entrando em equilíbrio e alcança a fase estacionária. Na fase estacionária, não há variação no número de células, né? Então, tem células sendo formadas, mas também tem células morrendo. E conforme as células vão morrendo, elas vão liberando o seu conteúdo dentro daquele ambiente lá que ela está. Então, o ambiente vai ficando mais tóxico. Né? E conforme o ambiente vai ficando mais tóxico, as bactérias passam a morrer. Né? Então, aqui já está faltando comida, já está num ambiente muito tóxico, porque liberaram muitas excretas, e aí entra na fase de declínio. Né? Então, essas são as fases da curva de crescimento bacteriano. Então, vamos ler agora as alternativas aqui. A fase 1 corresponde a uma etapa em que não há divisão celular devido à ausência de nutrientes e oxigênio. Não, não é isso que está acontecendo. Não há o aumento do número de células. E como é que a gente varia no número de células? Células sendo formadas, maior número do que células morrendo, né? Então, não é isso que está acontecendo aqui, não, tá? E assim, não está faltando oxigênio e aqui não está faltando nutriente. O meio de cultura está com tudo que ela precisa ali. A fase 3 corresponde ao equilíbrio entre o número de células mortas e células produzidas. Aí está certo. Tá? Então, aqui, ó, tá o número de células produzidas e células mortas. Mas, em decorrência do excesso de nutrientes disponíveis, é o excesso ou a falta de comida que vai fazer com que as bactérias morram. Porque se tem bastante comida e as condições são favoráveis, ela não vai morrer, ela continua se dividindo, né? Vamos ler aqui. A fase 2 corresponde a uma baixa divisão celular. Não, aqui é onde está o maior momento de divisão celular, né? A fase 2, aqui deu. A fase 2 corresponde a uma rápida divisão celular em que as bactérias crescem em progressão geométrica. Então, fase 2, uma rápida divisão celular em que as bactérias crescem em progressão geométrica. Está certo aqui. A fase 4 corresponde a uma elevada produção de células, motivo pelo qual o algoritmo do número de células viáveis decresce com o tempo. Não, né? Aqui não está tendo produção de células, aqui está morrendo células. Então, a alternativa aqui é a alternativa D. Deixa eu editar aqui essa. Deixa eu arrumar aqui. Estãozinho. Vamos disputar aquele. E para a última questão. Seres vivos do domínio Archaea, nós estamos falando aí de organismos procariotos, tá? Possuem um conjunto de características que os separa das bactérias e eucários. Então, nós temos aqui os arqueias, as bactérias e os eucariotos. Entre essas características são, quem são as arqueobactérias, né, gente? As arqueobactérias são organismos procariotos,
São organismos que vivem em ambientes extremos, como aqueles produtores de metano, né? As metanogênicas. E aí, quando eu digo ambientes extremos, pode ser de altas temperaturas, altas salinidades, baixas concentrações de oxigênio, condições como, por exemplo, no estômago, né? Ou no rumen dos bovinos, né? Dos ruminantes. E ali vai produzindo metano, né? Então, são bactérias metanogênicas. E a parede celular desses organismos se diferem das bactérias, né? Que tem lá peptídeo glicano, mureína, quando as arquibactérias têm paredes, são de estruturas diferentes daquelas das bactérias verdadeiras. E os eucariotos, né? Eucariotos são organismos que possuem carioteca e compartimentos internos, né? Possuem as organelas. Então, vamos olhar aqui. Parede de peptídeo glicano. Essa é uma característica da bactéria, né? Então, tá aqui, ó. Então, isso não é uma característica das arqueias. Cromossomo circular. Isso é uma característica de todos os organismos procariotos. Então, aqui, tá aqui, ó. Circular, circular. Carioteca. Carioteca nenhum dos dois possui, né? Nenhum dos dois possui. Então, nem a bactéria, nem aqui o arquibactéria não possui. Produção de metano. Produção de metano é uma característica das arquibactérias. Então, aqui nós temos parede de peptídeo glicano? Não, não é, né? Cromossomo circular? Correto. Carioteca? Não possui. Produção de metano? Produção de metano, sim. Então, alternativa E. Tá? Ficou confuso aqui, porque ó, a resposta certa é a E, está na alternativa D. Aqui, ó. Então, vamos melhorar isso aqui. Deixa eu editar ali, apagar essas letrinhas da frente ali. Não tem jeito, é assim mesmo, porque a própria... O próprio Moodle que coloca essas letrinhas da frente. Então, qual que é a resposta correta? É a alternativa E aqui, ó. Esse exemplo. Bom, com isso a gente finaliza as questões do reino Monero e passamos para o reino fungo e reino protista, né? Vou descompartilhar aqui. Descompartilhei a tela de vocês. E aí temos um tempinho para tirar dúvida. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá jóia, gente. Então, um ótimo dia para vocês. Vou encerrar a gravação.